Você já parou para pensar se está perto de ultrapassar os limites da sua moralidade? Se já pensou nas pequenas coisas que você faz e que, às vezes, acha que não tem importância? Talvez seja a hora de refletir. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Portanto, curta o vídeo e assista até o final. Agora, vamos à mensagem. O que parece ser algo simples, como pegar uma caneta que não é sua ou usar o Wi-Fi do vizinho, pode ser o primeiro passo para transgredir normas maiores. Você já se perguntou qual é a linha que separa uma pessoa boa de uma que comete atos ruins? Imagine que você vive sua vida normalmente, mas, de repente, se vê em uma situação onde as regras do certo e errado parecem não valer mais. O que você faria nessa hora? Continuaria sendo a pessoa justa que acredita ser ou cairia no abismo de comportamentos errados, só porque a situação pede isso? O psicólogo Philip Zimbardo, famoso por seus estudos sobre comportamento humano, faz essa pergunta de maneira muito direta. Será que você também pode ser a pessoa que se transforma em algo negativo em certas condições? Ele não apenas levanta essa questão, mas traz uma resposta surpreendente. Sim, você pode ser essa pessoa. Isso pode ser algo difícil de aceitar, mas Zimbardo explora esse tema no livro O Efeito Lúcifer. A ideia principal é simples, mas poderosa. As pessoas boas podem ser levadas a cometer atos cruéis, dependendo do ambiente onde se encontram. Um exemplo disso vem de experimentos psicológicos, como o experimento de Milgram, onde pessoas comuns foram convidadas a aplicar choques elétricos cada vez mais fortes em outra pessoa, só porque uma autoridade lhes pediu. Embora os participantes não quisessem causar sofrimento, a presença de uma pessoa em posição de poder fez com que eles continuassem, mesmo quando ouviram os gritos de dor da outra pessoa. Isso mostra como a autoridade pode influenciar a nossa moralidade e nos fazer coisas que nunca imaginamos que faríamos. Outro estudo famoso de Zimbardo, o experimento da prisão de Stanford, mostrou como o comportamento das pessoas muda de maneira assustadora. Estudantes saudáveis comuns foram divididos em dois grupos, um seria o guarda e o outro o prisioneiro. O que aconteceu foi assustador. Em poucos dias, os guardas começaram a se comportar de forma extremamente cruel com os prisioneiros. Eles forçaram os prisioneiros a fazer coisas humilhantes e dolorosas. O que é importante entender aqui é que esses guardas não eram pessoas más, mas começaram a agir de forma errada porque estavam em um ambiente onde a autoridade e a pressão do grupo dominaram suas ações. Esse tipo de situação nos faz questionar: o que nos torna bons ou maus? Será que você está realmente imune a ser influenciado por um ambiente ou por uma figura de autoridade? A verdade é que nossa moralidade não é algo fixo. Ela pode mudar dependendo da situação, e é isso que Zimbardo nos ensina. Agora que começamos a entender como a autoridade e o ambiente podem mudar nossa moralidade, é importante pensar em algo ainda mais sutil, mas muito poderoso: a perda de responsabilidade pessoal. Isso significa quando nos sentimos menos responsáveis pelas nossas ações porque estamos em grupo ou em uma situação onde não somos identificados individualmente. É como se, ao estar em uma multidão ou sob o comando de outra pessoa, você não se importasse tanto com as consequências de suas ações. Imagine que você está participando de um experimento como o de Milgram, em que deve dar choques em outra pessoa que está do outro lado da sala. Você não está sozinho nessa, tem uma figura de autoridade dizendo o que fazer. E, por mais que o aluno grite e peça para parar, você sente que não é seu problema, pois quem está pedindo para continuar é um homem de jaleco. Em situações como essa, a responsabilidade se perde. Você não está mais vendo o sofrimento da outra pessoa de forma pessoal, porque a autoridade assume a responsabilidade por tudo. Isso acontece porque, quando nos sentimos anônimos ou parte de um grupo, é mais fácil fazer coisas que normalmente não faríamos. Zimbardo mostrou isso em um experimento onde ele deixou um carro abandonado em 2 lugares diferentes. Em um bairro mais anônimo, no Bronx, o carro foi destruído e roubado rapidamente. Mas em uma comunidade mais unida, como Palo Alto, onde as pessoas se conhecem, o carro ficou intacto. O que isso nos ensina? Quando estamos em anonimato ou em grupos, temos menos medo de sofrer as consequências de nossas ações. Esse tipo de comportamento é ainda mais preocupante nas redes sociais. Quantas vezes, por trás da tela do computador, você não se sentiu mais livre para dizer ou fazer coisas que não diria pessoalmente a alguém?
O anonimato da internet, por exemplo, pode fazer com que as pessoas sejam cruéis umas com as outras, pois não precisam ver as reações da outra pessoa e não se sentem responsabilizadas pelo que dizem. E aqui entra o conceito de desumanização. Quando você começa a ver os outros como menos humanos, mais distantes de você, é mais fácil tratá-los com crueldade. Imagine que, ao olhar para alguém, você não o vê mais como uma pessoa com sentimentos, sonhos e dores, mas sim como um inimigo ou algo inferior. Essa é uma estratégia mental que tem sido usada ao longo da história para justificar crueldades. É assim que, por exemplo, muitas guerras e genocídios começaram, porque as pessoas começaram a ver o outro como menos humano, permitindo que as atrocidades acontecessem sem que ninguém se sentisse responsável. Mas, apesar de tudo isso, há uma luz no fim do túnel. Zimbardo nos lembra que, assim como uma situação pode levar alguém ao mal, ela também pode levar ao heroísmo. A diferença é que um herói, diante das mesmas dificuldades, pode agir de forma diferente. O herói é aquele que se recusa a seguir cegamente as ordens, que questiona a autoridade e se preocupa com as consequências de suas ações. Mesmo quando os outros se deixam levar, ele escolhe ser responsável, agindo com coragem e mantendo a humanidade intacta. E aqui está a chave. Você pode ser um herói. Qualquer um de nós pode. Não importa as circunstâncias. A diferença está na forma como lidamos com a pressão do ambiente e com as escolhas que fazemos. Heróis são pessoas que reconhecem a humanidade dos outros, mesmo quando todos ao redor desconsideram isso. Agora que vimos como o ambiente, a autoridade, o anonimato e a desumanização podem nos levar a comportamentos errados, é hora de refletirmos sobre como podemos manter nossa moralidade, mesmo em situações extremas. O que podemos aprender para não cairmos na tentação de agir de forma errada, mesmo quando as regras normais não se aplicam? Em primeiro lugar, é importante entender que a linha entre o bem e o mal é muito mais fina do que pensamos. Você pode se achar uma pessoa boa, alguém com bons princípios, mas, em uma situação onde a pressão for grande, onde a autoridade for forte e onde a responsabilidade parecer estar diluída, você não pode ter certeza de como reagiria. Você pode até se surpreender com o que faria, por mais que sempre tenha se considerado alguém justo. Isso é algo que todos devemos levar em consideração, porque só assim podemos nos proteger de nossas próprias falhas e limitações. É fácil pensar que nunca cairíamos em situações como as descritas nos experimentos de Zimbardo ou Milgram, mas a verdade é que essas situações estão mais próximas de nós do que imaginamos. O que podemos fazer para evitar cair nesse ciclo? A resposta está em questionar. Questionar as autoridades, questionar as regras, questionar o que é considerado normal e certo. Não podemos apenas seguir ordens sem pensar nas consequências. Agora, você pode estar se perguntando: mas o que acontece quando todos à minha volta fazem o errado? Como posso manter minha moralidade se estou sozinho contra todos? A resposta é que você não está sozinho. Mesmo nas piores situações, existem pessoas que, assim como você, buscam fazer a coisa certa, mesmo quando isso parece impossível. Não devemos subestimar o poder do indivíduo. Às vezes, a diferença entre o vilão e o herói é apenas alguém que tem coragem de agir contra a correnteza, alguém que se recusa a ceder às pressões. Além disso, Zimbardo também nos lembra da importância de reconhecer a humanidade dos outros, independentemente da situação. Uma das maneiras mais eficazes de resistir à crueldade e à desumanização é lembrar que o outro, mesmo que esteja em uma posição de inferioridade ou sofrimento, é um ser humano como você. Quando começamos a ver os outros como iguais, como pessoas com sentimentos, medos e desejos, torna-se mais difícil tratá-los com crueldade. Isso é essencial para manter nossa humanidade intacta, especialmente quando estamos em situações que desafiam nossos princípios. Por fim, se você sente que está perdido, que as situações que enfrenta são complexas demais para resolver sozinho, sempre há espaço para mudar. O importante é reconhecer que todos têm a capacidade de ser melhores, de se transformar. Podemos aprender com nossos erros e, mais importante, podemos decidir agir de maneira ética em qualquer circunstância. A diferença entre o bem e o mal não está em ser perfeito, mas em se esforçar para ser melhor que podemos ser, mesmo nas situações mais difíceis. Então, agora, ao olhar para si mesmo, para o mundo ao seu redor, pergunte-se: o que você faria em uma situação onde as regras normais não se aplicam?
Você resistiria à pressão? Você escolheria a moralidade ou se entregaria ao comportamento errado, apenas porque era mais fácil? Não importa onde você está ou o que está acontecendo, lembre-se, você tem o poder de escolher ser o herói da sua própria história. Se você chegou até aqui, nesse momento, feche seus olhos, permita-me orar pela sua vida. Querido Deus, agradecemos por nos dar a oportunidade de refletir sobre nossas ações e sobre o que é certo e errado. Pedimos que nos conceda sabedoria e força para sempre escolher o caminho da moralidade, mesmo nas situações mais difíceis. Que possamos aprender a reconhecer a humanidade nos outros, a questionar quando for necessário e a agir com coragem, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos pressionar a fazer o contrário. Dá-nos o entendimento de que nossas escolhas têm poder e que podemos ser a diferença no mundo. Ajuda-nos a manter nossos princípios e a sermos exemplos de bondade e compaixão, mesmo quando as circunstâncias nos desafiem. Que possamos ser sempre luz na vida dos outros, guiando com responsabilidade e amor. Em nome de Deus, oramos. Amém. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.